De pequenas oficinas ou manufaturas familiares a um polo industrial metal-mecânico, Veranópolis teve sua história marcada pelo empreendedorismo dos mais variados setores produtivos. Eu nasci, eu posso dizer, que eu morava do lado, essa família aí morava do lado da fábrica de refrigerantes. Fábrica que eu digo, era um pequeno galpão, né? Na época, que não era nem fábrica e se transformou, na história que vamos comentar, numa fabriquinha, numa fábrica pequena. E nós morávamos do lado. E eu sempre digo que eu me criei e vivi mais dentro da fábrica do que propriamente dentro da casa. Além do curtume, a família tinha uma sapataria, tá? Que era o quê? Era toda crianças não, adolescentes, tá? Que fora do período escolar iam lá fazer tamanco, chinelo e sapatão. Nas décadas de 1940 e 1950, surgiram ou ganharam impulso importantes empreendimentos industriais que remodelaram o cenário econômico local, com destaque aqui a produção de bebidas, ao curtimento de couros e ao beneficiamento da madeira. Algumas madeiras já vinham serradas de lá, né? E outras vinham as toras, que então eram serradas aqui, né? E aí eles faziam todo aquele beneficiamento de madeiras, então tinha madeiras plainadas. Teve um dos filhos do meu avô, que eram 2 filhos, meu pai e o outro chamava-se Mário de Mello, que botou uma fábrica de brinquedos de madeira. Então fazia aqueles caminhãozinhos. Então já é uma terceira, assim, uma terceira atividade da madeira, né? Foi o nosso ciclo da madeira, muita coisa era feita de madeira, né? E daqui, então, alguma coisa ficava justamente aqui para as construções e tal, que era a maioria em madeira, mas a maioria ia para exportação para a Europa, né? Ia para o porto em Porto Alegre, que lá tinha grandes exportadores de madeira. 2 tios meus, eles foram empregados de uma cervejaria da época. Eles trabalharam, não sei se foi 1 ano, 2 ou 3 lá, e de repente essa cervejaria pegou fogo, incendiou e ficou totalmente destruído. O que sobraram foram algumas máquinas e com essas máquinas, aí é que tá, aí, o incêndio foi uma situação, a cervejaria ficou destruída, aí eles ficaram sem emprego. Como mais pessoas que trabalhavam aí ficaram sem emprego. Mas falando dos 2 irmãos, eles ficaram sem emprego. Aí os 2 levaram para casa deles, para os pais deles, que eram o Valentino e a dona Carolina, né, a seguinte ideia: pai, por que a gente não compra umas máquinas lá que sobreviveram, né, ao incêndio lá, ainda dá para recuperar elas, e a gente não começa a fazer refrigerante? Tinha um galpão do lado da casa e cedeu esse galpão para que eles trouxessem as máquinas. E na realidade foi isso que aconteceu. Eles instalaram essas máquinas nesse galpão e começaram devagarinho a processar e fazer o refrigerante. O tamanco, por exemplo, era uma cepa, a gente chamava de madeira, tá? Que isso eles compravam já pronto, porque ela era toda recortada. Meu avô já dava, ele já ficava de olho que a gente tinha que cortar o tamanho certo do couro, nada de fazer maior ou menor, ou estragar o couro, tinha que cortar o pedacinho certo, e era 3 taxas cada lado, não podia botar 4 porque era demais, e eles fiscalizavam. E o que ele fazia? Ele fazia o hábito tanto nos tamancos quanto nos chinelos, tudo, ele pegava a mão e passava dentro, para ver se tinha algum preguinho, alguma coisa. Eu me lembro da época que era um barracão de madeira, não era muito maior que esse espaço, tá? Quando pegava o inverno, muita chuva, cansaram de trabalhar com lama no joelho, tá? Não existia maquinário, era tudo artesanal, era tudo um trabalho artesanal, porque não tinham ainda entrado num processo produtivo. Esses produtos eles podiam estar em pequenas garrafas
ou garrafas maiores. Aí tem toda aquela história que até hoje o pessoal fala, que é a história da laranjinha. Laranjinha por quê? Por causa da garrafinha pequena, concorda? Então podia assim, não era me dá uma laranja do Guzo, não, era me dá uma laranjinha. Você convencionou que o nome era laranjinha. Antes do caminhão, como é que se distribuía na cidade de Veranópolis? E se começou por aqui. Eram 15, 20 pontos de venda, PDV que chamam hoje. Era um hotel, era essa sociedade Alfredo Chavense, lá embaixo que tinha um bar. Tinha um café central do outro lado ali da praça. Tinha alguns pontos de venda, não eram muitos. E como é que o refrigerante chegava para esses clientes, no caso, para esses bares aí, para as festas na Senhora de Lourdes? Gente, eles tinham um carrinho de mão, uma carrocinha lá, mas puxada até por eles. Eles sempre trabalharam desde o início com o processo de couro vegetal, tá? Com obtido a casca de acácia, porque era mais fácil de conseguir. Existiam várias empresas aqui no Vale do Rio dos Sinos que produziam o tanino, como era chamado. Então sempre foi utilizado isso. Só que eles usavam um processo artesanal de tanques. Eram tanques no chão, então botava o couro lá dentro, botava os produtos e numa estaca e ficava lá dentro. Aí, em vez de ficar, porque o processo normalmente demorava 48 horas para estar pronto, demorava uma semana, 15 dias. Aí, em 69 eles começaram a construir os 3 pavilhões, os primeiros, começaram a adquirir maquinário, tá? Máquina de descarnar couro, máquina de dividir, e começaram a trabalhar com o couro suíno. Eles pegavam aqui no frigorífico em Fagundes, pegavam em Antônio Prado, em Caxias do Sul e outros frigoríficos aqui da região. As madeiras eram classificadas, né? A madeira era por número, tinha madeira de primeira, segunda, terceira, até quinta. Madeira de quinta era usada em andaimes, que eram aquelas madeiras com nós. Depois se tornou uma madeira bonita para decoração, que se faziam aqueles lambris, que eram madeiras nodificadas, com nós que eram envernizadas, mas eram as madeiras de menor valor. A madeira de primeira era assim, bem lisinha, né? Elas eram aplainadas, podiam ser vendidas brutas ou aplainadas, eram divididas, desdobradas, né? Saíam sarrafos, partes menores, guias de menores ou maiores. Existia vários tamanhos, comprimentos e larguras de madeiras, que as madeiras depois eram distribuídas pelas madeireiras, especialmente nas grandes cidades, e lá eram vendidas, né, de vários tamanhos. Tinha toros maiores, que eram os tirantes e caibros, que serviam de sustentação para os telhados e para as casas. Então a madeira era subdividida assim,